mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me cercar.
depois o nosso Deus, depois de 3 dias, ressuscitou Jesus para nos tornarmos justos por causa dele, justificados pela fé. Bom dia para você, paz seja convosco. Se você tem a palavra do Senhor aí perto de você, abra a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7, um versículo muito lido esses dias. Que pena que tem que ser assim, né? Somente assim, mas não é tarde, nunca é tarde. A arca ainda está aberta. Amém? Para você que estava longe do Senhor, que se sentia longe do Senhor, o Espírito Santo diz à igreja, e que tem ouvidos para ouvir, ouça. Abra a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7, 14. Esse versículo que é um convite para todos nós, uma receita com ingredientes que nós devemos usar sempre. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vou ler de novo, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Essa receita ainda está valendo. Dá tempo ainda. Amém? Eu convido você que deseja uma renovação na sua vida, deseja as bênçãos do Senhor, deseja que o Senhor venha renovar a nossa terra, renovar esse planeta. Entre conosco nessa atmosfera de adoração. Entre conosco nessa atmosfera de oração, de jejum, assim como o presidente convocou toda a nação. Entre conosco. Eu quero que você feche os seus olhos aí e fale com o Senhor, amém? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E o Senhor nos trata com bondade, com misericórdia. A sua mão está sempre estendida para aqueles que te clamam, para aqueles que estão buscando o teu nome, Senhor, com sinceridade. Pai, gera em nossos corações arrependimentos. Gera, Senhor Deus, arrependimento nos corações, gera quebrantamento, porque é isso que o Senhor espera de nós, da nossa nação. É isso que o Senhor espera, Senhor Deus, das pessoas, das autoridades, de todos nós, de todo o planeta. É assim, Pai. Pai, inclina os teus ouvidos para nós, inclina, Senhor Deus, os teus ouvidos para ouvir o clamor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, alcança, Pai, todos os corações agora. Alcança, Senhor Deus, todos os lares agora. Alcança, Senhor Deus, com a sua mão bondosa. Vem tocar, Pai, em cada área da nossa vida. Vem, Senhor Deus, e de encontro com aquela pessoa que está muito triste, com aquela pessoa, Senhor Deus, que tem perdido as esperanças. Não podemos perder, porque nós sabemos que o Senhor é a esperança da glória. É o Senhor que está em nós que é a esperança. Pai, nós sabemos que nós podemos cantar, adorar o Senhor, Pai, louvar o Senhor e nos alegrarmos em Tua presença, porque na Tua presença, Senhor Deus, tem alegria, tem paz, tem harmonia, tem cura, tem tudo que nós precisamos. Pai, toca cada pessoa que está ouvindo agora em sua casa. Toca, Senhor Deus, com a Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra é água viva, é água que limpa. Senhor Deus, toca com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E, Senhor Deus, que o Senhor esteja indo de encontro com cada coração, com cada pedido, Senhor. Porque eu sei que cada um está fazendo um pedido, todos estão fazendo também um pedido, Senhor Deus, junto pelas nações. E também, Senhor Deus, os seus pedidos particulares, individual. Que o Senhor esteja abençoando cada pessoa
pessoa, trazendo renovação, trazendo bênção, trazendo cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. E já te agradecemos. Amém. Bom dia, a paz seja convosco, amém, irmãos? Irmãos, nossos irmãos da Igreja Evangélica Quadrangular, os irmãos católicos, eu louvo a Deus por esse momento que nós estamos hoje aqui, num dia e num tempo inédito no nosso país, no mundo. Esse ano nós iniciamos, é um bom dia para todos, nós iniciamos 2020 com um projeto de vida, nós escrevemos o nosso projeto de vida, mas todos nós somos surpreendidos, por esses acontecimentos tão poderosos, mas a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que você ama a Deus. Quero começar lendo livro de 1 Tessalonicenses. Hoje, dia da ceia do Senhor também, nós temos coisas muito importantes para fazer nesse dia. Consagrarmos a mesa do Senhor, você na sua casa. Nós dissemos como ia ser feito por não podermos estar aqui. Você separaria o seu pão, o seu vinho, o seu suco de uva, e você participaria na hora da consagração, porque nós somos um corpo. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que tem parte comigo, come e bebe do meu sangue. É importante, o sacramento do Senhor, ordenança do Senhor, batismo. Aquele que crê e for batizado será salvo, nascer de novo, viver uma vida nova. E também fala, aquele que tem parte comigo, come e bebe do meu sangue. Tem uma aliança com o Senhor. Já não é mais você que vive, não sou mais eu que vivo, mas agora é Cristo que vive em nós. Cristo é a esperança da glória. E nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos o livro de Efésios 5. Nós falamos em Tessalonicenses 1, capítulo 4, nós vamos ler, versículo 13. Mas o livro de Efésios, capítulo 5, ele vai falar de algo muito importante. Nós estamos dentro de casa, todos nós estamos dentro da nossa casa, e alguns meses atrás o Espírito Santo, é bom ser dirigido pelo Espírito Santo, Eu sei que você é conduzido por Ele, todos que têm comunhão com o Senhor, mas alguns meses atrás o Espírito Santo nos deu uma direção, um comando, amém? Então nós estamos nessa terra, nós estamos andando debaixo de uma nuvem, que é a ordem do Senhor, o comando do Senhor através da sua palavra. O Espírito Santo vive e nos dirige, amém? Não sei que dirige a sua vida, mas alguns meses atrás o Senhor nos deu uma direção, que nós deveríamos separar dentro da nossa casa um lugar de oração, um lugar secreto, porque a palavra também diz, se você fechar a porta do seu quarto, se você quiser falar com Deus, com o Pai Celestial, você fecha a porta do seu quarto, que o seu Pai te ouve em secreto te responderá. Ele vai te responder publicamente. Então nós recebemos uma ordenança. É interessante como o Espírito Santo cuida de nós. Eu recebi de alguns irmãos amados um aviso. Um irmão músico muito querido meu, ele disse assim: eu tive um sonho com você, e o sonho que eu tive com você não foi um sonho muito bom, não. Sonhei que você tinha morrido e que eu chorava bastante, e isso, eu confesso, que deixou o meu coração muito temeroso, porque nós sabemos, temos pessoas que nos amam, nos cercam, e elas são utilizadas para nos avisar, nos falar, amém? E esse irmão disse que tinha morrido, que chorava muito, estava muito triste, e eu guardei aquilo no meu coração. Lógico que eu repreendi, todo o mal, e depois um outro irmão, senhor da nossa igreja, muito amado, em nome de Deus, ele é o ancião da nossa igreja, ele teve um outro sonho comigo, e ele sonhou que estava no jardim, andando, e você sabe, quando alguém sonhar com você no jardim, você tem que começar a olhar forte, Orou com você passeando no jardim, você tem que ficar esperto, irmão? Eu fiquei. Mas tudo isso, e eu tinha uma viagem para fazer, e eu fui nessa viagem orando, falei: Deus, guarda minha vida. A partir desses sonhos eu comecei a ter uma vigilância maior. A pastora saiu daqui, mas deixou uma bagunça aqui,
Glória a Deus. Eu confesso que fiquei com o meu espírito bastante vigilante, porque a palavra diz que nós não devemos desprezar a profecia. Mas depois os acontecimentos foram surgindo e eu entendi que o Espírito Santo estava nos avisando que havia um perigo eminente, não só da minha vida, mas a vida da minha família, a sua vida. E eu comecei então a temer muito mais as coisas do Senhor, e a oportunidade de falar da palavra de Deus é algo que é uma grande responsabilidade, porque a palavra do Senhor diz assim, que não queiram muito ser pregadores da palavra, porque de nós e dos que pregam vai ser requerido muito mais, né, daquilo que nós estamos ensinando. 1 Tessalonicenses 5 diz assim, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13: Não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca das coisas do Espírito, acerca daqueles que dormem. Aqui fala dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, como aqueles que não têm entendimento. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizei-vos, pois, digo-vos isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo diz aqui que aquele tempo já esperava a vinda do Senhor, amém? E Jesus está voltando para muita gente esses dias, né? Jesus está voltando, ele não voltou na sua iminência, como diz a palavra, que ele voltará, mas muitas pessoas estão indo embora, Jesus está voltando para ele, uns despreparados, outros preparados, uma grande maioria totalmente sem compreender nada do reino do Espírito, viveram as suas vidas e correram por tantas coisas, mas não se preocuparam em conhecer a Deus e conhecer sua verdade. E muitos desses dias estão sendo despertados para as coisas do Espírito. Na sua casa, né? Ministra Damares, uma mulher de Deus, filha do nosso superintendente, que agora é o pastor Paulo Bocelli, mas Ministra Damares é filha do nosso superintendente, pastor Henrique, homem de Deus, e ela tem sido uma voz das coisas de Deus aí em cima do governo, conselheira também do presidente. E nessa semana fomos surpreendidos por esse convite maravilhoso de estarmos jejuando hoje. É interessante que Jesus, ele tinha uma grande parte do seu ministério, passou orando em comunhão com o Pai e também jejuou. Se o mestre jejuou, nós temos que jejuar, e a palavra diz que tem coisas que só vão sair com jejum e oração. E eu acredito que esse mal vai ser levado embora em breve, pelo clamor da igreja que se levanta, pelo seu jejum. E muitos dizem, o que tem a ver ficar sem comer? Mas quando nós jejuamos, nós nos tornamos mais quebrantados e nós conseguimos crer naquilo que não críamos. E nós estamos crendo que esse mal vai ser levado embora. Diga glória a Deus. Vai ser levado embora. Mas hoje nós estamos ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo para nós. E ele diz em Tessalonicenses 4, versículo 16, diz assim, que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morrerem em Cristo serão primeiro ressuscitados. Nós estamos falando das coisas da morte. Hoje a morte tem cercado muita gente, muitas pessoas estão desesperadas, porque quando se chega no limite da morte e da vida, as pessoas fazem uma retrospectiva e pesam o que tem valor e o que não tem valor. Muitas pessoas estão voltando para Jesus, se desviaram, muitas pessoas estão orando, estão buscando a Deus, mas tenho visto muitos que serviam a Deus perder a sua fé e se entregar às vaidades, ao desespero. E a palavra diz aqui que Jesus voltará com alaridos e voz de arcanjos, e
ressuscitarão primeiro, como meu pai e muitos dos que já foram da sua família e dormiram em Cristo Jesus serão ressuscitados. E depois nós, versículo 17, depois nós ficaremos vivos e seremos arrebatados, os que estiverem vivos, arrebatados junto com Ele nas nuvens, e encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, amém? Palavras maravilhosas, amém, irmão? Porque muitas pessoas, elas estão alheias dessa verdade da palavra do Senhor, que fala sobre a morte, e as maioria das pessoas, como nós também já vivemos, fugindo dessa verdade, né? E nos embriagando com o vinho dessa vida, e correndo atrás de tantas coisas, mas num momento como esse, em que muitas vidas estão sendo ceifadas, muitas pessoas estão despertando, e a palavra diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. E nessa manhã que nós participamos da ceia do Senhor, quem pode participar da ceia do Senhor? Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus e nasceram de novo. Nessa manhã nós estamos falando de coisas importantes. Efésios 5, eu quero que você leia agora comigo. Efésios 5, glória a Deus. Paulo avisa a igreja do Senhor. Paulo faz um aviso importante nessa manhã, e esse aviso passa para nós. E muitas pessoas nesse dia estão perguntando assim: qual que é a vontade de Deus? O que Deus quer? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? O que Deus quer de você que se sentia longe, ou de você que está perto? Eu digo perto de Deus, através de uma vida. O que Deus quer da igreja, Paulo fala em Efésios 5, é uma coisa só: a santificação. A vontade de Deus para nós é a santificação. E nós procuramos compreender qual é a vontade de Deus e ser cheio do Espírito Santo. E aqui, em Efésios, no versículo 31, Deus compara o casamento com o nosso relacionamento igreja com o Senhor Deus. Amém? Quero ler então algumas coisas. Efésios 5, e é importante você, versículo 1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício vivo e um aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias daqueles que nasceram de novo e são santos. Versículo 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas ou maliciosas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, falem somente da graça do Pai e das coisas de Deus. Versículo 5: porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou que é idólatra. Idolatria não é só você se dobrar diante de uma imagem, diante daquilo que você sabe que é algo tão trivial de Deus. A idolatria é idolatria ao dinheiro, idolatria é estilo de vida, imorais. E hoje muitas pessoas não querem se aproximar nem ter relacionamento com Deus, porque vão ter que abandonar algumas práticas que para eles vão causar um grande vazio na sua alma, né? E aqui fala da idolatria. Nem os que praticam essas coisas têm herança com Cristo no reino de Deus. Nós tivemos ao ano passado, esses anos que nós estamos vivendo, uns tempos atrás, no nosso país, um grande levante sobre a questão da homofobia, pessoas falando, por exemplo, que a Bíblia ela é homofóbica. A Bíblia não é homofóbica. Homofobia é você ter fobia de pessoas. É interessante que a palavra de Deus diz assim, que Deus, Ele fala totalmente ao contrário, porque
Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas a palavra do Senhor diz que Deus detesta e condena algumas práticas, como a prática, né, da homossexualidade. Então Deus não detesta os homossexuais, Ele ama o heterossexual e aquele que é homossexual do mesmo jeito, mas o que Ele condena é a prática, porque essa prática vai contra aquilo que é natural. E quando nós falamos de coisas desse tipo, se levanta tantas guerras, tantas polêmicas, e muitas pessoas acham melhor não falar sobre isso, deixar para lá. Mas eu creio que nesses momentos nós precisamos compreender o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa, santifica a sua vida, santifica a sua casa. Então, a Bíblia não é homofóbica, como também trata de assuntos, como por exemplo, algo que é tão normal hoje, né? Qualquer prática fora do casamento, de um homem, de uma mulher que não esteja dentro dos padrões do casamento, isso vai se encaixar naquilo que não é a vontade de Deus. E falar dessas coisas nos dias como hoje é tocar em ferida, é falar de coisas que ninguém quer ouvir. Mas é interessante que o livro de Efésios diz isso, mas 1 Pedro, não fecha Efésios, mas eu quero que você leia comigo. Hoje nós estamos estudando a palavra de Deus, é tão maravilhoso entender a palavra de Deus. Estamos falando das coisas do reino do Senhor, mas eu quero que você, para você e eu situarmos, porque não pode coexistir, você não pode ter essa ideia de coexistir com Deus sem que haja santidade. Não existe isso. Hoje tem um Jesus que a gente custom shopping, né? Cada um monta o seu Jesus e a palavra do jeito que quer, para poder ficar confortável. Mas 1 Pedro, leia comigo, se você tem a palavra do Senhor aí, marquei muitos textos aqui, mas eu quero que você leia. Hoje nós estamos falando de coisa muito séria. Nós estamos sempre alegres, nós estamos alegres hoje, mas é interessante que falar da palavra de Deus é falar da vontade de Deus. 1 Pedro, glória a Deus. E eu quero que você acompanhe comigo. 1 Pedro, versículo 9. Perdão, vamos começar. 1 Pedro, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, como é santo aquele que vos chamou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, assim: mas vocês são uma geração eleita, são sacerdotes reais, uma nação santa, um povo que foi adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós em outro tempo não éreis, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora a misericórdia de Deus vos alcançou. Glória a Deus. E falar sobre essas coisas no livro santo é incomodar, é falar de coisas que não se deve falar, porque hoje há tantas maneiras de se pensar, mas eu quero dizer que hoje eu estou falando daquilo que eu não penso, mas daquilo que a palavra de Deus pensa. E se a palavra de Deus pensa, é o jeito que eu penso, e é o jeito que você deveria pensar. E Efésios 5, continuando, no versículo 5, nós estamos lendo, diz assim: ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem sobre a desobediência. Portanto, não pratiquem essas coisas. Está
7, portanto, não participem, dessas coisas na sua vida. E versículo 8 diz assim, porque nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus. Talvez você esteja na sua casa e esteja perguntando, qual é a vontade de Deus para mim nesses dias? Versículo 8 diz assim, porque outrora vocês eram trevas, estavam nas trevas, mas agora vocês são luz, e participam da luz do Senhor. Vivam então como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a ter sensibilidade para discernir o que é a vontade de Deus. Não participem dessas obras infrutíferas das trevas. Antes ponham essas obras e essas trevas diante da luz, porque aquilo que se faz no oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso, versículo 14, por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta de dentre aqueles que estão mortos, e Cristo te esclarecerá. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam insensatos, mas sejam sábios. Aproveitem bem o máximo das oportunidades, porque os dias são maus. Os dias são maus, irmãos. E os dias são dias preocupantes, sim. Mas nós devemos nos preocupar em estar cheio da palavra de Deus. E hoje, onde nós temos esse cenário aqui, onde nós tivemos a nossa roda de louvor, que é o culto dos jovens, e eu estive aqui junto com as minhas duas filhas, a Rebeca e a Gabriela. Fiquei muito feliz, porque tive a oportunidade de ver minha menina de 17 anos e minha outra de 14 anos, fazendo aquilo que nós fazemos há muitos anos, fazendo a obra de Deus. Nós somos uma voz, meu irmão, como João Batista era uma voz no deserto, hoje nós somos uma voz clamando no deserto, uma voz de Deus que chama o povo ao arrependimento, a viver uma vida segundo os padrões de Deus. E os padrões de Deus não são padrões, elas falavam aqui que os padrões de Deus não são padrões pesados, são padrões que trazem alegria. Eu não falei nada, sou suspeito, mas elas falavam na casa delas de um lar onde existe o amor, onde existe a verdade. E é interessante, falamos muitas vezes dessa frase, que o discurso até empolga, mas o exemplo arrasta. E é importante, quando nós vemos, e eu fico feliz como pai, porque hoje, jovens de 14, 17 anos, já tem muitos parceiros sexuais. Hoje, pais que têm filhos nessa idade, permitem que as suas casas sejam verdadeiros lugares e práticas, onde se fala da palavra de Deus, fala de uma palavra chamada fornicação, tão forte, mas hoje as pessoas ignoram, e dentro das suas casas existem verdadeiros leitos aonde se praticam a promiscuidade, e todos sentam à mesma mesa, e todos ficam juntos, e o pecado não incomoda mais, a imoralidade não incomoda mais. E quando a igreja do Senhor se levanta para falar dessas coisas, vão dizer: vocês estão ultrapassados, vocês estão fora de moda. Mas é interessante que Deus, o Senhor, fala em Malaquias 3,10, porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês não são destruídos. E hoje nós vivemos a misericórdia de Deus, hoje nós vivemos a graça de Deus. Sabe o que é a graça de Deus? É sempre que você errar, você vai até Deus e Deus te perdoa. Mas muitas pessoas estão brincando com a graça de Deus. Mas no momento desse, quando a morte se aproxima, muitos buscam a Deus, e é Deus tão amoroso, Ele recebe e perdoa os nossos pecados. E hoje nós estamos falando de coisa muito séria.
nós estamos falando da maneira em Efésios 5, como Paulo, o apóstolo da graça, aquele que diz que Deus pode perdoar e Deus, aquele que entregou a sua vida para Jesus, você foi livre do pecado, você pode, se você errar, a palavra diz, até Paulo diz o seguinte: filhinho, se você pecar, não se desespere, porque é um advogado diante de Deus que perdoa os vossos pecados, que defende a vossa causa. Mas é interessante que nós não podemos, irmão, pecar e viver no pecado. O pecado tem que ser um acidente. E nós estamos falando hoje em Efésios 5, quando diz, portanto, versículo 17: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Igreja do Senhor, fala comigo, se você estiver na sua casa, você tem algumas pessoas aqui conosco. Diga assim: a vontade de Deus para a minha vida. Diga: a vontade de Deus para a minha vida é aquilo que a palavra de Deus diz, é a santificação, é viver nos padrões de Deus, é viver nos padrões que Deus diz. Então Efésios 5 diz exatamente isso. E ainda falando sobre isso, quero que você acompanhe comigo, leia. Hoje nós estamos estudando a palavra, hoje é dia da ceia do Senhor. E é interessante que a igreja se reúne para ouvir o que Deus tem para falar. E hoje o que o Espírito Santo diz é: sejam cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. A ministra Damares falava por esses dias que o governo se preocupa também, entre muitas coisas, do aumento da violência, porque as pessoas estão ficando em casa, estão ficando cada vez mais violentas. Os maridos espancando mulher, houve um aumento de feminicídio, a violência doméstica, porque até então todo mundo estava embriagado, corria para o lado, outro corria para a faculdade, outro corria para o trabalho, e as pessoas nem falavam boa noite, acordavam correndo, dormiam correndo, mas agora, quando está todo mundo junto, está uma panela de pressão. Quando todos estão em casa, a violência começa a aumentar. E olha o que diz Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, à contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? E nessa hora que está todo mundo em casa, as pessoas começam a perceber o que uma e a outra estão cheias. E o marido não consegue se entender com a esposa, porque a esposa está cheia de uma outra vontade, e ele cheio de uma outra vontade, e os filhos cheios de uma outra vontade, e cada um no seu mundo. E quando começam a conversar, começam a se desenterrar muitos defuntos terríveis. E um começa a dizer: eu não conheço meu marido, eu não conheço meu filho, não conheço minha mulher. E as pessoas descobrem que elas estão embriagadas. Não se conhecem. E o Espírito Santo nesses dias diz: você, servo e serva de Deus, se encham do Espírito Santo. Porque existe muito crente entrando em depressão, existe muito crente pensando: eu vou perder o meu trabalho, eu vou perder o meu estilo de vida, o que vai ser, como é que vai ser. Mas é interessante que o Espírito Santo, para quem está cheio de Deus, diz assim: não vos preocupeis com o que vocês vão comer, nem com o que vocês vão beber, porque o vosso Pai sabe muito bem que vocês precisam, antes mesmo de você abrir a boca. Mas busquem primeiro o reino de Deus e todas as suas verdades, e o Pai vai se encarregar de cada coisa que vocês precisam. Amém? Então é importante estar cheio do Espírito Santo. Eu quero ler mais, dizendo assim, versículo 19, estamos estudando Efésios 5, que fala, que Paulo diz para a igreja: olha, vivam dessa maneira, porque se vocês viverem dessa maneira, vocês vão estar vivendo segundo a vontade de Deus. Porque qualquer um que não se encaixa nessa maneira de viver, estão se enganando, porque eles não estão vivendo perto de Deus. Interessante que ele diz no versículo 19: se vocês tiverem a falar alguma coisa entre vocês, versículo 19 diz assim: falem de salmos e hinos, falem de coisas espirituais, cantem louvores, adorem, falem
Se vocês nesses dias têm que falar alguma coisa dentro da sua casa, com o marido, com a sua esposa, fale para ela: filha, você é o presente mais maravilhoso, a companheira mais maravilhosa, a pessoa mais importante da minha vida, porque nesse momento em que o mundo parece que está caindo, eu e você falamos a mesma linguagem, e nós falamos: vamos ficar tranquilos, porque Deus está cuidando de nós. É importante o pai falar para o filho: filho, não tenha medo da morte, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo que cuida de nós, Ele estaria conosco até a consumação, até o último dia das nossas vidas. É interessante que o pai falando para o filho: filho, não tenha medo, porque o Senhor disse o seguinte: se o teu pai e tua mãe te abandonar, eu não te deixarei. E diz mais ainda, o pai falando com o filho, com a família, diz assim: ó filho, não se preocupe com esses dias, porque esse tempo vai passar. Mas é interessante que o Espírito Santo diz algo importante para nós: todos aqueles que vieram até mim, Jesus diz isso, todos os que vieram até mim vão receber nessa vida 100 vezes mais. Então não se preocupe, você, homem, mulher de Deus, você que está buscando a Deus, meu irmão evangélico, católico, você que está buscando a Deus, que está tendo uma vida de intimidade com Jesus, você que ama a Deus, diz que Romanos 8,28 diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E nessa hora muita gente é pego de surpresa, porque eles começam a pensar: será que eu amo a Deus? E João 15 explica certinho o que é amar a Deus. Amar a Deus não é levantar a mão e dizer Jesus te amo, é fazer parte de uma igreja. Amar a Deus não é você ter um rótulo de evangélico, você se vestir no domingo e colocar o seu uniforme e ir para a igreja. Não. Jesus explica muito bem o que é amar a Deus. Em João capítulo 14 ele diz assim: aqueles que têm os meus mandamentos, se não me engano, versículo 20 diz assim: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama, o Pai o amará, eu o amarei também, e nós vamos nos manifestar para Ele nessa vida. Então é importante nessa hora que nós vamos participar da ceia, como toda ceia. A palavra do Senhor diz assim: examine o pastor as suas ovelhas. Não, examine o pai e o seu filho. Não, a palavra do Senhor diz: examine cada um o seu coração, e depois julgue-se digno de participar, de estar ligado comigo. E nessa hora é hora de você analisar, e eu também, o nosso tipo de vida. Será que o nosso tipo de vida ele está nos padrões de Efésios 5? Irmão evangélico, irmão católico, você é Assembleia de Deus. Será que os seus padrões estão, e o meu padrão está em Efésios 5, quando diz sobre coisas desse tipo? Que não haja nem conversinha. Se você é crente e gosta de contar uma piadinha suja para animar o ambiente, meu irmão, o que diz Efésios 5? Que não haja entre nós esse tipo de conversação, que não haja nenhum tipo de malícia entre nós. Interessante que Jesus disse assim, que Ele veio para cumprir a lei. E se era pecado um homem se deitar com uma mulher fora dos padrões do casamento, quanto mais meninos e meninas que se deitam, ou então homens que se deitam com homens, homens com mulher com mulher. Se a palavra diz no Antigo Testamento que se um homem deitasse com uma mulher fora do casamento, dos padrões de família, porque casamento, irmão, não é um papel, como dizer, vou fazer um contrato. O casamento não é isso. O casamento é alguém que está comprometido com um homem, com uma mulher, no alto, máximo grau da sua vida, tanto juridicamente, como moralmente, emocionalmente, comprometido de ser fiel. E Jesus disse, olha o que Jesus disse, irmão, o seu Jesus disse, o meu disse, olha o que Jesus disse: se um homem olhar para uma mulher e no seu coração desejar, já pecou. Olha o nível de Jesus que nós estamos falando. Não é o Jesus que tudo pode, querido. Não é o Jesus que estão pintando da graça, que você pode estar com Jesus e você pode estar aqui no altar, você pode estar na igreja, você pode estar no motel, você pode fazer o que você quiser. É tempo de nós falarmos abertamente do que a palavra diz
sobre os padrões na vida de quem anda e vive com Deus. Porque tem muita gente se enganando que vive com Deus, que anda com Deus, que está na igreja e dentro da sua casa, só Deus sabe como é que é o padrão que vive na sua casa, o tipo de conversa. Mas hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu fui alertado pelo Espírito Santo a ter muito temor, porque hoje, qualquer um que está aqui hoje, amanhã pode estar, mas pode ser ceifado. É isso que o Espírito Santo me falou nesses sonhos. Tome cuidado, porque você que está à frente de uma igreja, você tome cuidado, porque a sua vida, hoje você está aqui, mas amanhã você pode não estar. Então a igreja não é mais tempo para brincar, é tempo de fazer a vontade de Deus. Fala assim, é tempo de fazer a vontade de Deus. E muitos vão perguntar, qual é a vontade de Deus que eu pregue? A vontade de Deus é que eu vá para a China pregar? A vontade de Deus é que eu distribua a cesta básica? Não, a vontade de Deus é que você santifique a sua vida e se prepare, porque os dias são maus. Efésios 5 fala. E aí, quero encerrar aqui. Rubinho, quanto tempo falta? Não sei, falta 10 minutos. Não vos embriagueis com vinho, porque leva à libertinagem. E é uma cara de pau tão grande, que até muitos evangélicos, eu vou falar nesse assunto que eu acho que eu fico indignado, e eu toco nisso muitas vezes porque eu vejo pessoas que andam muito uniformizadas, muito religiosas, em coisas desse tipo, sabe? Dizem assim, olha, Jesus disse, não vos embriagueis com vinho. Falou isso, meu irmão? Jesus falou isso. É interessante que muitas pessoas muito religiosas dizem, não, mas você pode beber, sabe por quê? Se tem a lei, filho, que fala, se você for dirigir, não beba, porque isso aí faz mal. Né? Ele fala, não, vamos beber, porque, olha, é tão importante, você pode beber, porque até Jesus, quando faltou o vinho, ele fez um vinho no casamento. São coisas desse tipo religioso que eu estou falando essa manhã. Jesus faz um vinho no casamento, e o vinho que ele fez era um vinho novo. É importante que o vinho se tornava alcoólico, um teor alcoólico, quando ele era um vinho velho, envelhecido, para que ele fermentasse. Interessante que Jesus faz um vinho novo, um suco novo de uva, que não deu tempo, irmão. Tomaram em 15 minutos, sei lá, meia hora, acabou a festa, tomaram tudo. Como que tem gente, irmão, que se julga evangélico, que Jesus está dizendo, não se embriaguem, ensine os seus filhos a beber, e eles vão se tornar alcoólatras, ou então vão ir para uma igreja, e dentro de casa esconder sua bebida, e vão viver uma vida dupla. Mas eu quero que você e eu, que servimos a Deus, tenhamos uma cara limpa, uma vida limpa, uma vida na luz, uma vida na verdade. Jesus diz, não vos embriagueis com vinho. Fala entre si, entre salmos, versículo 20, diz assim, ó, isso aqui é Efésios 5, irmão evangélico, irmão católico, irmão de todas as outras, isso aqui é o apóstolo da graça, é o apóstolo Paulo que está ensinando para nós, irmão evangélico, irmão padre, irmão coroinha, irmão, você que, porteiro de igreja. Versículo 20 diz assim, ó, dando graças a Deus constantemente por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. É para nós vivermos uma vida na igreja dando graças a Deus. Você já deu graças a Deus por essa noite, você acordar e não está tossindo? Você já deu graças a Deus por você amanhecer, tomar o teu café? Hoje não estamos tomando café, estamos fazendo um jejum maravilhoso, mas você louvou a Deus porque não tem ninguém no hospital, porque ninguém está positivo com coronavírus. Você já louvou a Deus? É sobre isso, irmão, que nós estamos falando. A vida do crente é viver dando graças a Deus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E muitas pessoas, eu não vou viver assim porque o pastor está falando, o padre está falando, eu não vou me sujeitar, eu sirvo a Deus do jeito que eu quero, eu tenho meu relacionamento com Deus, conversa fiada, porque existe um padrão para viver na presença de Deus, existe uma igreja, e Jesus disse, contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão abertas. Quando o crente ora, ele é curado mesmo do câncer, ele é levantado financeiramente. Quando alguém que decidiu andar perto de Deus falha sim, mas não se conforma com as suas falhas, ele peca, mas ele pede perdão, e ele está sempre tentando se aperfeiçoar. Não, eu errei e vou errar, depois eu peço perdão. Não,
eu errei, não vou errar mais, porque a vontade de Deus é a santificação. E nós vamos tomar ceia, e muitas pessoas brincam com a ceia, meu irmão. É interessante que o livro de Coríntios diz: examine, pois, a si mesmo, examine, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba. Porque aquele que come e bebe indignamente se torna réu, culpado da morte do Senhor. Porque Jesus morreu para retirar os pecados e ele insiste em matar Jesus de novo, pecando novamente. Irmão, é muito sério. Eu louvo a Deus. Hoje o pastor está pegando pesado, não, filho. Estou só transmitindo o que Paulo transmitiu e o que o Espírito Santo transmite. Pois ele diz assim, ó: sujeitai-vos uns aos outros. Não é homem, não é igreja, não é placa de igreja, não é nem a religião, é se sujeitar ao Filho do homem, Jesus. E aí, ele diz assim, ó: isso aqui eu vou falar, meu Deus, mulheres, sujeitem-se, cada um ao seu marido. Meu Deus, fala um negócio desse hoje em dia. Tudo bem, meu irmão, você trabalha, sua esposa trabalha, e tem até competição, casamentos acabando, porque um compete com o outro, quem ganha mais, quem manda mais. Mas é interessante que a palavra diz assim: mulheres, vocês que são mulheres, e nós que somos homens, ame os seus maridos, ame suas esposas, e por amor deles, seja o primeiro a dar o braço a torcer. Sujeitem-se aos seus maridos. É lógico que tem um monte de homem descabeçado, né? Claro. Mas eu creio que quando uma casa está na presença de Deus, um cordão de 3 dobras, homem, marido, mulher e homem, e o Espírito Santo, cordão de 3 dobras, dá certo, amém? Aí a conversa numa linha, é uma conversa linear, no entendimento, na paz. Fora disso aí, irmão, até crente que não se entende, não vai dar certo. Pai e mãe se entendendo, pai e mãe e o Espírito Santo, filhos obedientes aos pais, filhos que honram os pais, pais que honram e amam os seus filhos, é o padrão da palavra de Deus. Mas aí termina assim, versículo 24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres sejam sujeitas aos vossos maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou a si mesmo por ela. Olha que padrão bonito de viver. Irmão, é aquele romance maravilhoso. O homem se une à mulher por amor, eles se amam e o amor deles não tem fim. Ah, isso aí não existe, mas na minha casa existe. Na sua casa existe. Filhos obedientes aos pais, que obedecem porque sabem que o pai tem uma visão tão sábia que tudo que ele diz para os filhos seguem porque sabe que o pai ama e quer que eles cheguem a um lugar bom. Pastor, isso aí não existe, mas na minha casa existe, na sua existe. Existe na sua casa? Se existe, Efésios 5, você está vendo. Marido, ame as suas mulheres, versículo 26, para santificá-la, tendo purificado, lavado com água, mediante a palavra de Deus, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa e irrepreensível. Essa é a igreja do Senhor. Vamos orar? Queria pedir para a pastora Gina vir aqui comigo. Você tem a sua ceia na sua casa. Você acompanhou hoje a leitura da palavra do Senhor. Essa palavra que às vezes é amarga, entra na nossa boca, mas diz que quando se instala dentro de nós, produz tanta alegria, tanta paz. E muitas pessoas dizem assim: eu vou fazer o que eu quero, sou dono da minha vida, vou para o caminho que eu quero, e elas hoje se encontram tão infelizes, fizeram tudo o que queriam, foram para onde quiseram, fizeram o que quiseram, vivem do jeito que quer, montam a sua vida do jeito que quer, e se sentem tão infelizes. A doença do século é a infelicidade, a depressão. É interessante que aqueles que fazem a vontade de Deus, eles se sentem tão felizes. Tem a morte,
Nem um perigo como esse pode tirar a alegria de quem serve a Deus, porque sabe que está no lugar seguro. Quero orar por você. Estenda a sua mão sobre o seu pão e o seu cálice. Agora nós somos um. Eu estou aqui na casa do Pai, nesse sofá gostoso, na casa do Pai. Alguns irmãos comigo, poucos irmãos. E você está na sua casa. Eu espero sinceramente que enquanto estivermos falando da palavra de Deus, você tenha o mínimo da sensibilidade de desligar a televisão, de parar tudo, o zelo de chamar a tua família e de falar: agora, filho e filha, casa, marido e mulher, nós estamos unidos como igreja. E muitos estão querendo viver desigrejados. O amor de muitos esfriaria. Pai, te louvo por este pão, que simboliza a unidade da igreja. Não importa se nós estamos aqui ou estamos lá. Nós estamos unidos pelo sangue de Jesus. Unidos pela mesma língua, pela mesma conversa, pelo mesmo tipo de vida, a santidade. Estamos unidos não pelas igrejas, pelo nome de igreja, estamos unidos no sangue de Jesus, fomos lavados. E hoje continuaremos limpos, porque comemos do pão e bebemos deste sangue e declaramos: precisamos do teu perdão, porque aquele que disse não tem pecado é mentiroso. Perdoe os nossos pecados. Perdoe, Pai, a dureza do nosso coração. Perdoe aqueles que estavam longe, mas decidiram voltar pelo medo da sua vida, ou de perder a vida, ou de partir sem ter a certeza que estão perto do Senhor. Te agradeço pelos que voltam. Oro por aqueles que se afastaram e amaram mais o mundo e as coisas desse mundo do que a vida que o Senhor entregou a nós. Oro por eles para que voltem a tempo. Oro por todos aqueles que nos detestam, falam mal de nós, como igreja. Todos aqueles que nos crucificam, eu fico grato com isso, com Cristo, porque falamos aquilo que Cristo falava, porque vivemos aquilo que Cristo vivia, porque andamos e esperamos aquilo que o Senhor Pai nos disse para esperar. Nós abençoamos este pão e este cálice, este suco de uva, e que o Senhor nos abençoe, que o sangue de Jesus esteja sobre a minha casa, sobre a sua casa, que este anjo da morte que passa por todo o mundo, ceifando milhares de vidas, e ele não vê placa de igreja, não vê se é evangélico, se é católico, ele não vê nada disso. Mas a casa, como diz 2 Crônica, que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus caminhos maus, eu perdoarei o seu pecado, eu sararei a sua terra. Que você tenha consciência de sarar a sua casa, sarar a sua própria vida, em nome de Jesus. Até 5 horas da tarde, nós vamos estar levantando esse clamor muito poderoso, esse jejum, e o Senhor vai fazer com que essa nuvem negra que passa pelo Brasil e pelo mundo passe pela tua casa, e 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? É uma pergunta muito particular, meu irmão, que só você pode responder. Peça perdão dos seus pecados, se aproxime de Deus
participa da ceia do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Está consagrada a ceia. Ensine os seus filhos a temer a Deus, tema ao Senhor. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Boa ceia. Glória a Deus.